Bom dia a todos, muito bem-vindos aqui ao Centro Espírita Gamaliel e nós vamos iniciar nossas atividades conforme a reunião pública que ocorre todos os domingos, mas que agora, devido à pandemia, nós não estamos nos encontrando, para a segurança de todos. Mas comecemos então a nossa conversa. Então vamos à leitura do dia. A gente vai ler o Evangelho por Emmanuel, obra de Francisco Cândido Xavier, e a nossa mensagem de hoje é Verbo Nosso. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encoleriza com seu irmão estará sujeito a julgamento. Mateus, capítulo 5, versículo 22. Ainda as palavras. Velho tema dirás, é sempre novo repetiremos. É que existem palavras e palavras. Conhecemos aquelas que a filologia reúne, as que a gramática disciplina, as que a praxe entretece e as que a imprensa enfilera. Referir-nos-emos, contudo, ao verbo arrojado de nós, temperado na boca com os ingredientes da emoção, junto ao paladar daqueles que nos rodeiam. Verbo que nos transporta o calor no sangue e a vibração dos nervos, o açúcar do entendimento e o sal do raciocínio. Indispensável articulá-lo em moldes de firmeza, compreensão, a fim de que não resvale fora do objetivo. No trabalho cotidiano, seja ele natural quanto o pão simples do serviço da mesa. No intercâmbio afetivo, usemo-lo a feição de água pura. Nos instantes graves, façamo-lo igual ao bisturi do cirurgião que se limita, prudente, à incisão na zona enfermiça, sem golpes desnecessários. Nos dias tristes, tomemo-lo o remédio eficiente, sem fugir à dosagem. Palavras são agentes na construção de todos os edifícios da vida. Lancemo-las na direção dos outros com equilíbrio e tolerância, com que desejamos venham elas até nós. Sobretudo, evitemos a desconsideração e a ironia. Todo sarcasmo é tiro a esmo. E sempre que a irritação nos visite, guardemo-nos em silêncio, de vez que a cólera é tempestade magnética no mundo da alma. E qualquer palavra que arremessamos no momento da cólera é semelhante ao raio fulminatório que ninguém sabe onde vai cair. Essa mensagem é muito interessante, gente? Porque quantas vezes a gente está com raiva e a gente usa uma palavra que fere aquela pessoa que a gente ama, as pessoas que nos rodeiam. São tantas vezes, a gente nem pensa. Por quê? Porque muitas vezes a palavra ela vem toda carregada com o sentimento que a gente tem. Então, a palavra ela pode ser um afago, mas ao mesmo tempo que ela pode ser um afago, ela também pode ser uma coisa que entristece muito aqueles que nos acompanham na rotina, no dia a dia. A gente sabe que não é fácil. Não é fácil a gente sentir e expressar, pela palavra aquilo, ou então até mesmo raciocinar, refletir de uma maneira inteligente, sem tentar fazer com que o outro se sinta mal. As palavras, elas podem ser um carinho na alma, mas elas também podem dificultar muito, muito o caminho. Também tem aquele outro aspecto das palavras vazias. Quantas vezes a gente fala só para agradar, a gente fala só porque o outro quer ouvir? Qual é a sinceridade que a gente leva na nossa fala? Ao mesmo tempo, essa sinceridade, ela precisa ser precisa, como o exemplo aqui que ele deu do bisturi do médico. Imagina só se o médico pegasse o bisturi e saísse cortando tudo. Não, ele vai lá, corta exatamente onde precisa ser cortado, onde precisa ser arrumado para que o corpo se recupere. Então, tudo é muito calculado, tudo é muito avaliado. E a gente tem que pensar isso na nossa vida também. Quais são as palavras que nós estamos usando? E também, quantas vezes a gente fala, isso daí é assunto antigo, isso aí são só palavras, como Emmanuel começa aqui falando. Mas não, é a comunicação, a que vai além das palavras. E tem hora também
que não é só a palavra que você fala, é o olhar que você expressa. São todo o conjunto de comunicação. A comunicação assertiva é aquela que eu tento todos os dias colocar em prática. Eu não vou conseguir, mas eu vou continuar fazendo, porque é aquela que conversa com o coração. Eu olho para o meu irmão como um igual, que também está tentando ali, está na luta diária, buscando uma melhor versão de si. Quando a gente fica com raiva e lança a palavra, às vezes fere muito, muito mais do que um tapa, do que uma agressão física. Tem pessoas que têm mágoas de anos, de alguma conversa que alguém teve com ela lá atrás e que aquilo ficou no coração dela e o outro nem está lembrando. Então também a gente tem que exercitar o perdão. Da mesma forma como eu falo ou agrido a pessoa com a fala, pode ser que eu tenha feito isso também. Então que a gente fique com essa reflexão aqui no nosso domingo, né? Sobre a questão da fala, da comunicação, de como eu me expresso com as outras pessoas. Bom, posto isso, nós vamos fazer a nossa oração para começar a nossa palestra. Você que está em casa, você que nos assistirá depois, pode nos acompanhar agora, fechando o seu olho ou não, como você se sentir melhor, como você se sentir mais conectado com a espiritualidade amiga, tá bom? Então, nesse instante, Pai, nós rogamos a todos aqueles que aqui estão, aqueles que depois virão ouvir essa palestra, que sejam abençoados, que essa semana que se inicia seja uma semana renovadora, uma semana com boas energias, com bom ânimo. Pai, nós sabemos quantas aflições rodeiam o nosso coração, quantas tristezas, quantas preocupações, mas ensina-nos a entregar-nos a sua mão, a sua orientação, que nós saibamos recebê-la, que também nós saibamos, Pai, nos comunicar, que a gente saiba olhar para o nosso irmão com aquele olhar carinhoso, entender que nós estamos juntos nessa jornada, que a gente consiga conversar de uma maneira educada, de uma maneira agradável, sem ferir as pessoas com as palavras, que nós saibamos entender que a comunicação é a chave para uma boa relação. Pai, ampara cada casa de cada pessoa, em especial o Itapuã, nossos queridos amigos que hoje não podemos os encontrar fisicamente, mas que estão nos nossos corações sempre. Que o Senhor esteja conosco aqui, iluminando o Alexandre agora, que irá trazer para nós algumas palavras de consolo e que nós estejamos sempre unidos e fortes no sentido de seguir aquilo que Jesus nos orientou. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, que assim seja. Gente, então agora o Alexandre vai começar, eu vou me retirar com o tema de hoje, justamente que envolve comunicação, e é isso, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos lá para nossa fala de hoje. Muito bom estar aqui, muito bom poder lembrar daquela sensação que a gente tinha quando estava no salão com todo mundo ali, criança correndo, passando debaixo do meio da perna da gente, cachorro entrando ali, deitando. Aquele ambiente, ele é um ambiente que nos faz conectar conosco mesmo de uma forma muito bacana. E aí a seleção do tema de hoje, embora quando a gente às vezes lê ali a chamada, né, o perigo que pode se encontrar nas definições para as nossas relações, né? O que a gente está querendo dizer com isso aqui? Olha só, quando Kardec começa a fazer a introdução ao que se chama ao estudo da doutrina, que é o comecinho do Livro dos Espíritos ali, as primeiras falas dele ali, começa assim: para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Então vamos tentar entender, vamos começar a tentar entender o que é que nós vamos abordar aqui exatamente. Você talvez entrou em alguma discussão em um determinado momento com alguma pessoa e foi mais ou menos assim que aconteceu. Você falou, o outro do outro lado rebateu e rebateu, foram entrando às vezes em conflito, foram tendo algumas dissensões ali, às vezes se exaltando, às vezes não. E quanto mais você argumentava, parece que mais vocês estavam falando a mesma coisa. E aí no final das contas, quando parece que vai fazer
uma análise geral de tudo o que aconteceu, vocês vão perceber que vocês brigaram falando exatamente a mesma coisa com palavras diferentes. Essa é a primeira abordagem que a gente precisa dar. Porque a gente esquece que a nossa forma de ver o mundo não é exatamente a mesma forma do outro ver o mundo. Então, às vezes, quando eu colocar a minha forma de ver o mundo, expressar a minha maneira de ver o mundo com as minhas palavras, com aquele sentimento que eu trago exatamente daquela forma, formatado, especificado daquele jeito, o outro, quando entrar em contato com aquilo, não vai entrar em contato com exatamente a mesma conformação que as ideias dele carregam. E isso pode dar conflito. E isso pode dar problema. A gente pode ter briga em casa, a gente pode ter, né, algumas situações aí que a gente vai precisar resolver. E Kardec começa justamente aqui no Livro dos Espíritos falando a respeito de uma palavrinha pela qual a gente às vezes vê sim muita briga, muito conflito com a questão conceitual, que é a palavra alma. Alma, o espírito, né? E aí ele fala assim que a alma, basicamente ali quando ele está fazendo esse compilado das informações, ele vê que a palavra alma tinha 3 acepções bem distintas. A primeira delas falava que a alma é um princípio da vida material orgânica. E aí então não teria uma existência própria. E ela se aniquilaria com a vida. Então acabou a vida, acabou a alma. E aí ele ainda fala, esse é o materialismo puro. Então a alma ela seria o quê? Um efeito e não uma causa. Então eu morri e acabou. Acabou tudo. Né? É a vida material ali que estaria então no foco. Esse foi o primeiro conceito, mas ele apresenta um segundo, que ele vem falar que a alma é um princípio da inteligência, um agente universal, do qual cada ser absorve uma certa porção. Olha só que interessante. Aquelas culturas que a gente via que depois da morte todo mundo ia para o mesmo lugar, fazer parte de um todo, né? Ali seria o começo do que a gente estava pensando num panteísmo. Então, uma só alma iria distribuir centelhas pelos diversos seres inteligentes durante, né, a vida que cada um fosse ter. E aí, voltando essa centelha depois, né, para uma fonte comum. Olha que interessante. E aí, depois de um tempo, né, essa alma poderia ou se distribuir de novo ou não, aí já vai entrar num outro detalhe. Mas beleza. E aí temos um terceiro, né? Aqui o Ricardo Pacheco tá dando um alô pra galera aí de Florianópolis. Valeu, Ricardo, um grande abraço aí pro pessoal de Floripa. Nós estamos aqui em Brasília, um climinha agradável para iniciar o nosso domingão aqui, discutindo a respeito de algumas definições, né? E vamos lá. A alma podia aqui ser trabalhada também num terceiro aspecto, que é o que Kardec vem tentar fechar a abordagem, como um ser moral distinto, independente da matéria, e que se conserva a individualidade após a morte. Aí a gente faz a primeira pergunta. Qual conceito está certo? Pergunta difícil essa, porque às vezes a gente fica assim, não, beleza, ele apresentou 3 conceitos, mas ele começou falando que para coisas novas a gente tem que trazer significados novos, conceitos novos, palavras novas, termos que designam e faz a gente entender aquilo que o novo quer nos mostrar. E aí ele vem e apresenta 3 formas anteriores, que se era comum de ver a mesma palavra. A mesma palavra. E a pergunta que fica aqui entre nós, o que está certo? Tem alguma que é mais certa do que a outra? A gente vai pensar, a alma como a questão do princípio da vida material, ali não pode ser, da questão material não pode ser. Como assim? Estaria errado o conceito. Porque a alma, nós que somos espíritas, entendemos, né, que é algo além, ela não morre. Então esse primeiro conceito está descartado. Está descartado de acordo com o recorte que nós fazemos. E é isso que é importante a gente pegar. Porque o mais complicado aqui não é a gente achar um certo e errado, pura e simplesmente. É achar que os outros, né, precisam ser desprezados depois que a gente faz uma seleção. Você pode tentar
olhar e entender ali o que você acha que está mais de acordo com aquilo que você sente, com aquilo que você acredita, com aquilo que você entende. A partir do momento que você faz essa seleção, e de uma certa forma todos nós fazemos a nossa, no momento que a gente faz isso, as outras, os outros conceitos, eles podem ser escolhidos por outras pessoas conforme o entendimento que cada um tem, conforme a visão, ponto de vista que a pessoa tem daquela determinada situação. Então não quer dizer que o outro está errado. Esses 3 conceitos de alma, Kardec não coloca aqui para falar esse está certo, eu vou escolher esse aqui porque esse aqui é melhor. O objetivo não é esse. O objetivo é mostrar o que tem, como é que a gente tem trabalhado as palavras, os conceitos, e como é que a gente agora, a partir do momento da leitura dessa obra, vamos começar a ver o significado de uma forma assim, que ele vai falar para nós. Nesse livro aqui, o Livro dos Espíritos, que pode ser, escolhe a versão que você quiser, não importa, não tem uma melhor do que a outra, o importante é que a gente entenda o conceito. Aqui, quando eu for falar alma, eu vou falar que significa isso. Quando você lê alma, você entenderá que alma significa isso. E aí ele cria um extrato aqui de entendimento para cada conceito. Ele vem falar, olha, a alma então é o ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao corpo. Beleza. Então toda vez que eu entender isso, eu estou pensando, acabou com o corpo? Não. Quer dizer que quem entende alma desse jeito está com o conceito de alma errado? Não, está com o conceito de alma diferente. É um conceito diferente do meu. E é isso que a gente precisa aceitar. Para não ficar entrando em conflito quando, de fato, nós não estamos falando a mesma coisa. Porque quando o outro traz um conceito e eu trago um outro para a mesma palavra, na verdade eu não estou falando que aquela palavra só pode ser aquilo. Eu estou dizendo o que eu entendo daquela palavra. E ele quer evitar justamente que a gente fique brigando, tenha picuinha ali, com coisas que são diferentes. Com coisas que eu estou vendo um outro aspecto. Se você vai lá na Groenlândia e pega uma pessoa que está vivendo ali no Nordeste, pegar a questão da temperatura e pedir para os dois conversarem para que se entendam mutuamente o significado profundo daquilo que o outro experimenta na vida, a gente vai ver que é diferente. A situação de vida é diferente, as experiências são diferentes, as necessidades são diferentes, consequentemente a visão toda vai ser diferente. Então a mesma palavra pode carregar um conceito, um significado muito abrangente. E aí Kardec começa fazendo isso aqui. E olha que legal, vamos dar só uma olhada em algumas questões. Vamos pegar uma primeira sobre alma, para depois quem quiser dar uma olhada em casa, a 138, a questão do Livro dos Espíritos, que Kardec vai perguntar o seguinte: o que eu devo pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? Aí qual que é a resposta? É uma questão de palavras, com que nada temos. Começai por entender-vos mutuamente. Ou seja, senta, conversa, explica o que você entende. O outro explica o que o outro entende. Se vai ser a mesma palavra que vai designar os dois entendimentos, ou se vai ser palavra diferente, não importa. O importante é que se entenda o que nós estamos querendo dizer. E aí, para ir mais a fundo, vamos entrar agora em uma outra questãozinha aqui, 153, quando Kardec vai perguntar a questão sobre a vida eterna. Ele vem cá e fala o seguinte, olha só. E o sentido que se deve entender a vida eterna? Os Espíritos vão dizer o que é a vida do Espírito que é eterna. Não é a da matéria, não é a do corpo. A do corpo ela é transitória. A do Espírito ela é aquela que vai retornar e nunca mais vai acabar. Aí Kardec, beleza, ok. Então não seria mais exato eu chamar a vida eterna a dos espíritos que são puros, tendo atingido a perfeição, não estando sujeitos a sofrer mais prova alguma? E aí o que os espíritos vão falar? Antes seria talvez melhor chamar de felicidade eterna. Mas isso constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, quanto que vos entendais. Porque às vezes, pessoal, a gente vai em algumas outras culturas, por exemplo, você pega
o pessoal da igreja messiânica com o Jorei. Você pega o pessoal que aplica reiki. Você vai no centro espírita, o pessoal com o passe. Às vezes, a forma como algumas igrejas evangélicas trabalham uma unção com uma imposição de mãos. E a gente vira da postura espírita, por exemplo, e fala, tudo é igual um passe. Tudo bem, é um entendimento, mas eu não posso dizer para os outros que aquilo que eles estão fazendo é aquilo que eu vejo que eles estão fazendo, a partir da minha perspectiva. Porque o da igreja messiânica, por exemplo, poderia olhar para o passe e falar, isso é onde orei, né? De uma forma um pouquinho diferente. Ou o outro vai falar, isso é parecido com o reiki, entende? Mas tem fundamentos diferentes e não sei o que, tá? Nós não estamos entrando nesse detalhamento. Nós não estamos entrando nisso, mas às vezes na forma como a gente vai observar e julgar o outro, para falar, não, é o que eu estou vendo aqui, é o meu ponto de vista que vale. E ele vai falar, gente, isso é questão de palavras. Isso é questão de palavras. E ele continua. Né? O Livro dos Espíritos, gente, está cheio desses detalhes. Vamos lá para 299, para ver uma coisa bem semelhante novamente. Em que sentido eu devo entender a palavra metade? De que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos. Igual eu amo uma pessoa demais, é a minha metade. O que seria essa palavra metade? E aí vem de novo. A expressão ela é inexata. Ou seja, você, quando ouve a palavra metade, para esse sentido que a gente está querendo dar, o conceito não fica tão preciso. Tem alguma coisa que está faltando aí, é o que os espíritos começam dizendo. Se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. E não há incompletude no espírito. Eu não necessito, eu não tenho a necessidade de um outro para que a minha felicidade ou para que eu me sinta integrado. A minha felicidade eu vou conquistando comigo mesmo. Eu não posso colocar na dependência de um ser específico. Aquele que vai me completar. E a partir do momento em que eu encontro, tudo muda. Esse conceito dessa forma não estaria preciso, de acordo com a lição que a gente está vendo. Mas se a gente volta, por exemplo, na questão mitológica, a gente vê ali, né, em uma época onde se tinha os homens, as mulheres e os andrógenos. E aí esses se revoltaram contra os deuses. Aí Zeus foi lá e cortou na metade os dois. Né? E aí cada um foi para um canto. E aí sempre tentando um encontrar o outro, porque eles foram espalhados por causa dessa punição divina. E aí ficou sempre aquela vontade daquela metade encontrar e juntar. Olha que interessante. E às vezes a gente trouxe o reflexo dessa questão mitológica para os dias atuais. E a gente trabalha essa questão da metade, mas na verdade o que a gente está querendo realmente não é exatamente um ser que vai encaixar e que vai fazer conosco, né, todo o sentido, vai dar toda a conformação ali que precisa. Não. O que a gente às vezes está querendo buscar é satisfação para a nossa vida. O que eu estou querendo buscar às vezes é felicidade. O que eu estou querendo buscar é uma pessoa que vai colocar o ombro na minha cabeça e simplesmente ser quem ela é. Ou que eu possa colocar o ombro na cabeça dela e ser quem é. Ser quem eu sou. Quando eu estiver precisando de qualquer coisa, eu vou simplesmente, né, ter aquela pessoa com quem contar. Da mesma forma ela vai poder contar comigo. Às vezes a gente está buscando isso, a gente está buscando esse sentido, esse encontro. E às vezes a gente chama de metade, fica preso na palavra, sofre por aquilo, não encontra aquela cara metade, fica sempre procurando, sempre batendo cabeça, sempre sofrendo, achando que talvez no próximo tudo vai mudar, e aí no próximo não muda, então vai ser no outro próximo, e no outro, e no outro, e no outro. E às vezes a gente começou uma procura enorme e sem sentido para a nossa vida. E vai chegar lá na frente, o arrependimento bate e a gente descrê de que realmente o amor é possível, por exemplo. Não é que o amor é possível, é que talvez as nossas expectativas não estavam alinhadas exatamente com como as coisas são. Quando o Espiritismo vem trazer reflexões dessa natureza,
não é para falar para nós exatamente o que é certo e o que é errado, mas é para que a gente comece a ter um sentido no nosso raciocínio. Porque tem hora que a gente pensa nesse lado aqui, tem hora que é nesse de cá, tem hora que é aqui embaixo, tem hora que é do outro lado. E tudo isso nos confunde, porque uma hora o que é regra pode ser exceção e outra hora o que é exceção passa a ser regra. Quando eu faço, tá beleza, quando o outro faz, nem tanto, e aí começam a haver intolerâncias, começam a haver conflitos, começam a haver divergências. Então nós temos que começar a entender o significado das coisas, o significado mais profundo de tudo isso. Quando vai chegando mais para frente ainda um pouquinho, Kardec vai perguntar, gente, por que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação? Haverá ali, por exemplo, algum princípio independente da matéria? Os espíritos respondem, e ele sobrevive ao corpo. Estamos falando aqui dos animais. Mas então será que esse princípio não seria então uma alma semelhante à do homem? Olha, é também uma alma, respondem eles. Dependendo isto do sentido que se der à palavra. A resposta continua, mas nós vamos pegar só esse recorte. Olha, você quer entender que é uma alma? É uma alma. Mas o que você entende por alma? Antes de mais nada. O que você consegue compreender disso? Tanto é que muitas vezes, quando a gente está fazendo alguns estudos, a gente ouve, olha, esse é o sentido que Jesus queria dar às palavras. Por que se fala isso? Porque quando eu dou um sentido específico, eu passo a agir conforme aquele sentido que eu dou. Todo o meu sistema de crenças, ele fica ali, parece que modulado, trabalhado para responder àquela forma que eu entendo aquela coisa. Então, se às vezes o sentido que eu dou é um sentido diverso daquilo que o outro falou, então eu vou ter problema na interpretação e no entendimento. E não é isso que aconteceu ao longo da nossa história. Jesus falou, olha, eu vim trazer a espada. O pessoal fala, então eu vou pegar essa espada aqui e vou cortar todo mundo que não acredita no Senhor. E foi assim que a gente fez. A gente levou ao pé da letra e começou a agredir. Muito sangue desceu, muita dor ao longo da história, porque nós não conseguimos entender a diferença. Nós estávamos brigando, nós estávamos ali entrando em conflito, quando todo mundo buscava uma felicidade, uma satisfação, a sabedoria e o entendimento de como tudo funciona. A gente estava buscando sentido para a nossa vida. A gente queria. Quem nunca quis? Só que quando eu era contrariado, eu era agressivo. Porque na minha concepção eu já entendi o que Jesus falou. E eu vou defender isso até a morte. E agora, se você não acredita, vai morrer também. Por que religião briga uma com a outra até hoje? Por que muitas vezes você já deve ter ouvido falar, eu já, e não foi uma, não foram duas, não foram 3 vezes, foram várias, que espírita vai queimar no inferno. Por quê? Porque nós temos um conceito de inferno, o outro tem um outro conceito de inferno. Nós temos um conceito de vida após a morte, o outro tem um conceito de vida após a morte. O que eu chamo vida após a morte, para ele não seria vida após a morte, como ele entende. E o que ele entende como vida após a morte, para mim é outra coisa, que não vida após a morte. Só que a gente trata como se fosse a mesma coisa e entra em guerra, em conflito. E aí, então, a Natácia até perguntou aqui, então, como encontrar um denominador comum para as comunicações? Gente, isso aqui é chamar a empatia. A gente tem que evocar a empatia para começar a ter relações. Porque é assim que a gente começou a nossa conversa no domingo passado, que foi a primeira palestra nossa. Na nossa primeira palestra, né, ao vivo aqui, nesse momento, nós viemos tratar um pouquinho dessa questão da pandemia e como isso às vezes exige de nós um olhar para o outro. E justamente porque o outro tem diferenças, faz coisas diferentes, está dividindo a nossa casa aqui e de repente você está ali junto com essa pessoa
que tem uma rotina interna de pensamentos, de desejos, de sonhos diferentes da sua, em tempos diferentes também. Às vezes você quer que a pessoa faça uma coisa, naquele momento ela quer fazer outra. E aí tudo isso entra em conflito. A empatia, ela vem como uma forma de, peraí, deixa eu olhar para o outro e entender o que ele está querendo dizer. Deixa eu abrir mão um pouquinho do meu julgamento. Deixa eu deixar de lado um pouquinho o que eu acho para entender melhor o que o outro está me dizendo. Porque ele está usando palavras que para mim são uma coisa. Mas, olha, isso me dá a impressão de que ele está me dizendo uma outra. Então ele está errado ou a forma dele entender aquilo que eu sempre entendi é um pouquinho diferente? E aí eu começo a ter a possibilidade de ter uma relação um pouco diferente com aquela pessoa. Porque eu vou começar a entender o outro lado. E não forçar, e não tentar impor o entendimento do meu lado. Porque é aí que mora o perigo de tudo. Eu quero que você me entenda, então eu vou lá e enfio goela abaixo esse entendimento. E aí a gente tem briga, a gente tem conflito. Porque, às vezes, nós estamos concordando no sentimento. Os dois querem o melhor. Só que a gente está, talvez, não conseguindo uma comunicação legal que faça com que a gente entenda que, no fundo, nós queremos a mesma coisa. Ou a gente acha que todo mundo queria que todas as famílias fossem queimadas em fogueira, recebesse ali, né, tudo quanto é tipo de atrocidade que a gente já viu. Vocês acham que a gente queria que as pessoas ficassem doentes e morressem? Você acha que a gente queria que as pessoas, por diferenças políticas, entrassem em guerra, jogassem mísseis uns nos outros, destruição de pessoas que não tem nada a ver com isso? Você acha que é isso que a gente quer? Isso, em algum momento, a gente acha, na nossa ilusão e no sistema como nós fazemos para perceber o mundo, que é um mal necessário. A gente acha que aquilo precisa acontecer para que as coisas entrem no eixo e a nossa forma de ver prevaleça, porque a nossa forma de ver vai fazer com que todo mundo se sinta muito bem. Quando não é isso que acontece. E aí o Ricardo até está colocando aqui, olha, que ele entende como alma a centelha divina, o que anima o perispírito e o corpo carnal. Estou no caminho certo? Tá sim. Se for lá na questão 134 ou 132, agora tem que me fugiu da mente aqui, tem lá o conceito de alma, né, dentro do Espiritismo. Só que o seguinte, o mais importante não é exatamente, Ricardo, o que você escreveu aqui, mas é como você entende isso. Porque o que você escreveu, às vezes vai estar de acordo comigo, com a minha forma de ver. E particularmente é esse o caminho aqui que eu também entendo. Mas você, quando for pedido para que você esmiúce mais, não necessariamente vai, às vezes, pegar o mesmo caminho que eu estou pegando. E aí eu posso falar que você está errado? Não. Porque talvez você está falando de outra coisa mesmo, que tem uma abordagem um pouquinho diferente. Então, assim, conceitualmente, pura e fria, simplesmente aqui, ó, é 134 mesmo. A alma é um espírito encarnado, então o que a gente entende a alma antes de unir o corpo? O espírito. Então as almas, elas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Então, se você está pensando ali com essa inteligência que é você, está no corpo, depois do corpo, isso é a alma, é o espírito, é a forma como a gente está entendendo. Se você acha que a alma ela acaba depois de tudo, você está dando o conceito para a alma por uma coisa que vai ter um fim ali, não quer dizer que você esteja errado, quer dizer que o que nós chamamos de alma é diferente, nós espíritas, entende?
É isso. Porque às vezes a gente fica entrando em conflito, em guerra, por essas palavras, que é justamente isso que a gente quer evitar. É justamente isso que a gente quer evitar. Porque a gente aqui, né, eu às vezes olho, eu estou aqui na minha casa, é totalmente diferente do salão, né, do Centro Espírita Gamaliel, ali no Itapuã, onde a gente dá a palestra. Né? Aquele calor aqui eu não tenho. Então, de uma certa forma, eu estou tentando imaginar a carinha de vocês. Né? Vocês não estão todo mundo aqui assistindo. Né? Lá no centro nós são 100 famílias ali e tal, às vezes não está todo mundo ali, mas é muita gente o tempo todo. Né? Você talvez vai me ver amanhã, né, num futuro aí, não sei quanto tempo depois, e nós estamos aquele calor, aquela coisa toda. Eu fico tentando aqui às vezes colocar isso tudo aqui no ambiente para sentir aquela relação, porque vocês em casa tinham muitos problemas, a gente lembra disso, né? Muitos problemas às vezes com divergências marido e mulher ali, né? Os próprios pais, divergências com os filhos, e muitas dessas divergências eram justamente porque a gente não sabia aceitar e entender o lado do outro. Porque a gente olha, pessoal, uma pessoa que faz coisas ruins e a gente acha que ela é ruim. Não, ela faz coisas ruins. Mas essencialmente o entendimento que nós temos não é que ela seja ruim. Porque se ela é, por definição, filho de Deus, Deus faz coisa ruim? Não faz. Então você não é ruim. Ah, mas eu estou fazendo tanta coisa ruim. Isso é uma escolha sua. Isso não define você. Então você chega lá em casa, depois de ter trabalhado o dia inteiro, o outro está lá, imprestável, deitado, tudo suado, fedido, sujo, no sofá, com a televisão ligada no volume mais alto, assistindo o programa que você menos gosta, bebendo cerveja, derramando gordura com batata frita ali na casa, fazendo aquela meleca toda. Você pensa, meu Deus, ainda tem que limpar isso. Primeira coisa que você faz quando chega em casa é se armar e agredir o outro. Você é um incompetente, é um infeliz, faz é para me pirraçar, faz é para... E começa a criar tudo. A gente discutiu, vocês me contaram essas histórias algumas vezes, quase que com esses mesmos detalhes aqui. Eu estou dando uma mudada porque eu não lembro tudo exatamente. Mas coloca no lugar do outro. Ah, mas e não sei o que não dá, o outro é sem vergonha assim, não quer fazer porque não vale nada. E a gente sempre tem essa desculpa. Porque em um determinado momento, o que a gente quer é que o outro mude, mesmo que seja violentando ele mesmo. Para quê? Para atender aos meus preceitos de vida, para se adequar à minha forma de ver as coisas. E é assim que funciona. Vamos esquecer de o porquê que aquela pessoa está ali. Por que aquele marido, nesse exemplo, fez essa escolha? Vamos esquecer o porquê disso. Essa pessoa, esse ser humano que está ali, naquela situação, é um ser humano que busca, de alguma forma, seja fazendo aquilo, um pouco de satisfação na vida. Você pode falar, é um preguiçoso, é um sem vergonha, é bandido, é não sei o quê. Escolhe a palavra que você quiser para poder falar. O termo não importa. O negócio é que nós estamos colocando no outro uma etiqueta. E nós, naquele momento, passamos a diminuir, a restringir o que a pessoa é para que ela passe a ser aquilo que eu vejo nela. E aí eu faço uma pessoa que é tornar-se um comportamento. Ele deixa de ser o ser humano e passa a ser aquela etiqueta, aquela ação que eu determinei. Então eu vou adjetivar ele como um incompetente ali, que não quer nada com a vida, e eu guardo essa informação, e toda vez que eu olhar para ele, o que eu vejo? Aquilo que eu acredito. Aquilo que o meu julgamento me fez perceber naquele instante. E aí é um problema. Por quê? Agora vamos entrar no porquê. Por que a pessoa está fazendo o que ela está fazendo? Então, como é que eu me comunico com o incompetente, né? Natácia está aqui me botando, me apertando, vocês estão vendo. Como é que eu me comunico com o incompetente?
Vamos entender esse porquê então, que esse porquê vai responder. O que essa pessoa passou, o que essa pessoa teve na vida? Quais foram as respostas positivas? Qual foi a educação que foi recebida? Qual foi a visão de mundo que foi passada para essa pessoa? Como é que ela aprendeu a lidar com situações difíceis? Você fala, o pai, a mãe dele eu conheço, são pessoas maravilhosas e não sei o que e tal. É o que você vê. Como foi a relação entre eles? Esse a gente não sabe. Quanta dor essa pessoa está carregando? Você sabe se talvez alguns minutos antes não estava ali tentando procurar um trabalho e não conseguiu? Ou acabou de terminar um trabalho e foi mandado embora justamente por desvios de comportamento ali, pela própria carga que traz do mundo? Se eu não consigo entender o outro, olhar para o outro como um ser humano, eu nunca vou conseguir me conectar com ele. Porque ele sempre vai ter que levantar um escudo para se defender do meu julgamento. Ele sempre vai ter que lutar contra a minha forma de achar que ele é o que eu acho que ele é. Ele vai sempre estar tentando me provar que ele é uma coisa diferente. Ou ele vai ficar tão indignado que pode tentar falar assim, você acha que eu sou assim mesmo? Então eu vou ser assim para você ver como é que é. Já que você não quer ver o ser humano que eu sou, então eu vou te mostrar o ser humano que você quer ver. Né? A gente chama isso, na linguagem, quando vai se referir a criança, mas serve muito bem para nós adultos, pirraça. Está me pirraçando. Essa pirraça é justamente para isso. Você está falando que é assim, então eu vou te mostrar exatamente o que você quer. Só que ele vai estar fazendo a mesma coisa que você está fazendo. Ele vai estar julgando o seu julgamento e vai tentar dar uma resposta à altura. Gente, isso nunca vai resolver. Se você não abre mão do seu julgamento, você não consegue conversar, né, na linha do que a Natácia perguntou, com esse incompetente. Você não consegue conversar. Porque você já tem a razão. Você não quer entender o lado do outro. Você não abriu o seu coração para ouvir o que ele tem para dizer. Gente, isso é difícil de entender. Isso não é uma coisa trivial, não é uma coisa simples. Não é só porque, nós estamos falando aqui, deu tudo certo. Não, não dá. Você vai chegar, vai começar a fazer uma conversa, vai dar tudo errado. No dia seguinte, de novo, porque você não tem hábito de fazer isso. A pessoa está machucada, a pessoa está ferida, a pessoa tem os próprios sistemas dela. Imagina, a pessoa às vezes nasce ali numa situação difícil, enquanto vê umas outras pessoas malandras prosperando, né, colocando dinheiro em cueca, em meia, em maleta escondida em tal lugar. A pessoa olha aqui e fala lá, o cara tá fazendo tipo assim, ainda fiz isso, fiz aquilo por ele, votei, aquela coisa toda, e a pessoa tá ali, tipo, com a vida boa, a vida ganha. A gente cria essa ilusão na nossa cabeça. A gente cria essa visão de que o outro, às vezes porque está com a mala cheia de dinheiro, está feliz. E a gente associa aquele fragmento que a gente viu de um desvio de comportamento que parece que não deu errado, depois não virou nada, a gente associa isso. Não, então isso está certo. E a pessoa às vezes incorpora que ela tem que ter uma malandragemzinha aí para se dar bem. E ela vai aplicar isso nas condições que ela tem. Ela é má? Não, ela está tentando. De forma distorcida. De forma equivocada. Ela está buscando, mas não está conseguindo. Ela está tentando encontrar no lugar errado uma coisa que não está ali. Olhar para o outro e ver quem ele é, o que ele espera, o que ele deseja é preciso se você quiser ter uma comunicação efetiva. Porque senão, gente, nós vamos brigar às vezes falando a mesma coisa. No fundo, todo mundo deseja a mesma coisa. Só que eu vou falar que você quer ser feliz. Você vai falar que eu quero ser feliz. Eu entendo que você quer. Você entende que eu quero. Mas o que é felicidade para você? É exatamente o que é felicidade para mim? É exatamente a mesma coisa? Existe uma questão assim que é talvez uma das mais comentadas no meio espírita, né, sobre o autoaperfeiçoamento ali, a questão 919 do Livro dos Espíritos. Como é que a gente
consegue se melhorar, progredir, crescer, desenvolver. E a gente tem que se conhecer. A gente tem que fazer uma análise pormenorizada. A sequência das questões que vem a partir dali, 20, 21, 921, 922, 920, 21, 22, essas questões elas vêm falar sobre felicidade. E o que é felicidade? Então, os espíritos dividem a felicidade em dois aspectos. Um, de um ponto de vista material. Ou seja, você não consegue ser feliz se você estiver com privação de alguma coisa. Então, se você não tiver o necessário para viver uma vida tranquila, você não vai ser feliz. Não no sentido completo da palavra para esse momento que nós estamos vivendo. Então, se a pessoa passa fome, se a pessoa tem dores, né, alguma doença, alguma coisa, é difícil a pessoa trazer de fato essa felicidade. Mas também tem um componente moral, que é a consciência tranquila, a fé no futuro. Se você não tem esperança de que nada vai dar certo, é difícil ser feliz. Se você deita a cabeça no travesseiro sabendo que todo o seu dia você podia ter aproveitado melhor e não fez, que você podia ter feito mais por aquela pessoa e não fez, gera um conflito. Você pode até pensar, mas o outro está errado. E às vezes ele está mesmo. Eu vou falar isso aqui várias vezes. Às vezes o outro realmente está errado. Ele está se destruindo. E ele está destruindo a relação. Ele está destruindo todo mundo. Às vezes ele está realmente fazendo isso. Mas se você não sente que você fez o seu melhor com relação àquilo, você não consegue ser feliz. Porque dentro de toda a felicidade que você possa imaginar, você vai abrir um campo, uma conexão ali e vai saber que em algum lugar, de alguma forma, não está todo mundo feliz. E só de saber isso, só de conseguir ver a infelicidade se manifestando, a sua felicidade não consegue ser plena. Porque um pouquinho do seu pensamento, mínimo que seja, consegue sentir que existe dor. E essa dor, ela atrapalha. Você pode ir embora, viajar para um lugar onde você não vê nada disso. E aí é o que a gente vai começar a falar de felicidade ilusória. Você pode entrar num local ali, numa situação em que você não percebe toda essa felicidade, essa infelicidade, desculpa. Você às vezes não percebe essa infelicidade. Mas todas as vezes que você deitar a cabeça no travesseiro e lembrar de tudo que acontece no mundo, você vai saber que não existe ainda para todo mundo uma felicidade plena. E isso já não é a sua felicidade completa. Não adianta. Você pode estar vivendo ali o máximo possível, mas ele não é completo, porque no momento em que isso chegar até você, seja por uma notícia, seja por uma lembrança, vai faltar alguma coisa. Você vai saber que está faltando alguma coisa. E quando você está muito bem mesmo, o que é a primeira coisa que você quer fazer? Compartilhar. Quando acontece uma notícia boa na sua vida, o que é a primeira coisa que você quer fazer? Se você estiver sem ninguém do lado, é pegar o telefone e ligar para alguém. Ou esperar um passar perto de você para você agarrar ele na gola ali da camisa e falar, olha o que aconteceu comigo, feliz. Você não quer que o outro sinta inveja. Quando a sua felicidade é real, você quer compartilhar. Quando a felicidade é verdadeira, a gente quer compartilhar. Então não tem como. Quando você começar a ficar cada vez melhor, você vai querer levar os outros contigo. Você vai querer dividir com os outros a sua felicidade. Porque dividir com os outros é fazer com que eles sejam felizes. E eles sendo felizes também favorece, ajuda a sua própria felicidade. Olha, mais um comentário aqui do Ricardo. Como ele lida com viciados, com crack, que não querem mudar, sair do vício, sempre atrás da próxima pedra. Ele está falando sobre isso. Sujam as ruas, fazem barulhos. Sei que estou errado, mas tenho muita raiva deles por essa escolha. Não, e eu te entendo, Ricardo. Eu te entendo. Você sentir raiva é um sentimento... Você não consegue não sentir aquilo que você está sentindo. Primeiro, aceita esse sentimento. Agora que você aceitou que você está com raiva, é verdade essa raiva que você está sentindo, deixa ela acontecer. Não segura ela. Só não dá vazão para que ela domine o seu comportamento e faça você, por exemplo, ser agressivo.
você ir lá e tentar fazer alguma coisa de uma forma precipitada, ou xingamento, ou agressão física, nada disso, né? Mas sinta, deixa sentir essa raiva. Porque se você fala, não estou sentindo nada, tá tudo bem, mas lá dentro de você é verdade, seria hipocrisia da sua parte. Então, primeira coisa, você foi honesto contigo mesmo, e isso é fantástico. Agora vamos olhar o outro. Você acha que ele está feliz? Caído ali na rua, igual você falou, sujando a rua, fazendo barulho. Uma tripinha de gente, às vezes, onde uma pedra é capaz de controlar todo o comportamento desse ser humano. Você acha que ele está feliz? Muitas dessas pessoas tinham famílias, filhos, que têm vergonha do pai e da mãe que está numa situação dessa. Como é que você acha que essas pessoas estão sentindo? Como é que você acha que ele vê a visão dos filhos, dos familiares dele para com ele? Essa pessoa está se sentindo muito miserável. Essa pessoa está em muita dor. Você entende que às vezes ele está no pior lugar que ele podia estar, para ele mesmo. Ele às vezes está esperando que a última pedra que ele vá consumir ali seja a última da vida dele. Porque ele quer pôr um fim naquela miséria. Só que a hora que ele experimenta aquilo, ele acelera um processo de prazer na cabeça dele de forma artificial que ele não tem suporte para sustentar. E ele quer aquilo de novo, porque a alternativa, que é a realidade da vida, só joga ele contra o mundo. E o mundo contra ele. Então essa pessoa às vezes está só precisando de que nós tenhamos um olhar diferente para com elas. E assim, esse não vai ser um trabalho que você vai colocar nas costas a responsabilidade de tirar todo mundo da rua. Isso é uma questão social. Muitas pessoas fazem trabalhos belíssimos nesse sentido, para ajudar pessoas que estão no vício a saírem dele. E muitas pessoas que estão à frente desse trabalho passaram por isso de alguma forma. Tiveram ali, né, dores e encontraram uma solução. Alguns falam que foram tocados por Deus. Outros começam a sentir o acolhimento de algumas pessoas e falam, não, eu quero ser melhor. E ele luta demais contra aquela dor física dela ali, aquele tudo. E aí ela às vezes começa a mudar e pensa, bom, se eu mudei, o outro também pode mudar. E aí tudo pode mudar. Claro que não é tão simples assim, né? Não é, eu olhei diferente pro outro, tudo vai mudar. Não. Mas quem tem que mudar primeiro sou eu. Porque quando eu mudar e entender o outro, eu vou entender uma linguagem que ele trabalha. Eu vou entender a visão dele de mundo. E eu entendendo isso, eu tenho maiores condições de falar a mesma língua e acessar essa pessoa. Para talvez estender a mão e ele ter a liberdade de escolher pegar ou não. Entende? Bom, mas é isso. Tem mais um comentarinho aqui, vou só ler para encerrar, gente, para já caminharmos para a sequência. No Gamaliel nós fazemos, em geral, 1 hora de palestra, começa às 10, termina às 11, agora são 11 horas, nós tivemos um probleminha técnico aqui para iniciar. Isso é legal, porque eu estava até falando para a Natália, estou com saudade, né? Igual eu comentei no começo, dos meninos correndo, aquela coisa toda, e os probleminhas que às vezes dava, começava a falar no microfone, o microfone não funcionava, e aí então vamos no gogó mesmo e tudo. E aí aqui agora teve esse problema do vídeo, né? Colocamos o celular assim, ele não quis ficar, não sei. E da vez passada a gente gravou, né? E aí, mas tudo bem, né? A gente acabou, a responsabilidade é nossa por não ter programado tudo mais certinho. Mas isso é interessante. Mas a Natácia, para fechar aqui, está colocando que ela já sentiu isso com relação à bebida, e que realmente é muito difícil, isso que o Ricardo está falando. Mas depois que você entende que o sofrimento é grande demais, o sofrimento aqui que ela está falando é do outro, a gente passa a ter um olhar diferente, né? E realmente não é fácil. Então, vamos ficar com essas mensagens para a gente levar nessa semana aí, nos ajudando. A gente fica muito feliz, né, com a possibilidade de poder debater e conversar isso. E
vamos passar essa mensagem adiante sempre que a gente puder. O Centro Espírita Gamaliel é um centro pequenininho ali, né? Menos de 200 metros quadrados, que tem muito carinho concentrado no coração de todo mundo que está ali. E nós temos uma felicidade enorme de poder estar em nome do centro fazendo essas palestras aos domingos às 10 horas. Hoje, então, nós estamos encerrando a nossa palestra. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Domingo que vem tem de novo. Nós vamos fazer a nossa oração. Eu queria agradecer especialmente hoje, porque hoje também, além de tudo isso que a gente está comentando aqui, que nos traz alegria, eu tenho um motivo adicional de alegria, porque hoje eu estou fazendo 3 anos de casado. Isso é muito bacana para mim, é uma satisfação muito grande, porque eu tive a oportunidade de Deus de ter ao meu lado uma pessoa que eu tenho muito amor, e essa pessoa tem me ajudado a crescer cada vez mais. Então não é a metade, né, que a gente leu naquela questão do Livro dos Espíritos, não é o conceito de metade, mas a gente sente como se fosse. Quando entra um sentimento real e a gente consegue alinhar as expectativas e falar uma mesma palavra, você parece que tem um sentido de completude, mas é porque o outro desperta na gente o melhor que a gente tem para oferecer. E isso é muito bonito, isso é muito bacana, e eu também aproveito esse momento público para fazer um agradecimento a Deus por isso. Então isso faz parte da oração que eu estou fazendo aqui agora. Então, vamos agora, nesse momento, agradecer a Deus muito por tudo que a gente recebe. Vamos agradecer a Deus pela nossa família. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de ver, às vezes, uma dificuldade que a gente pode resolver, porque isso tira de nós uma força para que a gente coloque o nosso melhor em ação, transformando a nós e melhorando aquela situação. Então, por tudo isso nós agradecemos. Nós agradecemos aos amigos espirituais que vêm na nossa orelhinha falar coisas boas. A gente acha às vezes que é só aqueles que vêm atentar. Não, gente, tem muita gente boa conversando conosco através da intuição, através do coração conectado ali, para que a gente dê o nosso melhor, para que a gente saia de dentro de nós para fazer brilhar a nossa luz, para não esconder debaixo do alqueire. Por tudo isso nós agradecemos. E gratos por tudo isso e também pela presença de vocês aqui que estão trazendo palavras de carinho para nós, nós encerramos a nossa reunião pública de hoje, aqui do Gamaliel, e nos colocamos aí à disposição sempre que puder para a gente poder trocar as ideias. E até domingo, pessoal. Fiquem com Deus e até mais.